Questão 171 do Enem Digital cor rosa do ano 2020. É o seguinte, olha. Considere o guindaste... Vou aumentar aqui a figura para a gente enxergar melhor o que está acontecendo. Vou colocar aqui o maior possível. Tá aí. Considere o guindaste mostrado nas figuras em duas posições, 1 e 2. Na posição 1, o braço de movimentação forma um ângulo reto com o cabo BC. Marcar isso aqui é importante, né, pessoal? Um ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Não podemos esquecer. Com o cabo BC, que sustenta uma esfera metálica na superfície inferior. Então, nós temos aqui, ó, que o nosso braço, ele forma um ângulo de 90 graus, a marca aqui, ó, 90 graus, com o cabo CB, que é a mesma coisa, né, que o cabo BC, que sustenta uma esfera metálica na extremidade inferior. Aqui embaixo tem uma bolinha aqui, uma bolinha B. Na posição 2, o guindaste elevou o seu braço de movimentação e o novo ângulo formado entre o braço de aço ED, então nós temos aqui ED entre o braço e o cabo de aço, que sustenta a bola metálica, é agora de 60 graus. Então está marcado aqui, ó, 60 graus. Nós temos as medidas de A até mede 12 e de E até a bola metálica também mede 12. Na figura aqui inicial, de A até C, no braço aqui metálico, nós temos 12 metros também. Já aqui, do ponto C até o ponto B, nós temos 16 metros. Show de bola? Então, dando sequência aqui à nossa pergunta. Assuma que os pontos... Vamos tentar ver a figura o máximo possível. Aqui. Assuma que os pontos ABC na posição 1, essa aqui é a posição 1, a primeira posição, formam um triângulo T1 e que os pontos A, D e E na posição 2 formam um triângulo T2, os quais podem ser classificados em obtusângulo. Então, os triângulos, olha, obtusângulo, retângulo e acutângulo. E também equilátero, isósceles e escaleno. Pessoal, uma revisãozinha aqui rápida, tá? Sobre classificar os triângulos. Primeiro, pode ser por ângulo, tá? Caso todos os ângulos sejam menor do que 90, nós temos ali um triângulo acutângulo, lembrando de agudo. Caso um ângulo seja igual a 90, nós temos um triângulo retângulo. E caso um ângulo seja maior que 90, temos um triângulo obtusângulo. Combinado? Então, isso é em relação ao ângulo. Agora, em relação às medidas dos lados. 3 lados com as mesmas medidas congruentes. Nós temos um triângulo equilátero, 3 lados com medidas iguais, equilátero, 2 lados com medidas iguais, nós temos um triângulo isósceles, e os 3 lados com medidas diferentes, nós temos um triângulo escaleno, combinado? Então ele pode ser classificado pelos ângulos ou pela medida dos lados. Então vamos lá, nesse primeiro triângulo aqui, vamos tracejar aqui uma reta que vai nos ajudar um pouquinho. Ele fala aqui que é um triângulo ABC. Um triângulo ABC, vamos traçar o segmento aqui AB. Ó, o triângulo ACB. De cara a gente observa que tem um ângulo reto aqui, ó. Então, o T1 tem um ângulo reto, então o T1 é um triângulo retângulo, tá? De cara temos essa situação. Vamos ver aqui as opções também. Olhar as opções. Ó, o T1 é um triângulo retângulo, com certeza. Então, nas opções aqui, olha, tem retângulo nessa primeira. Tem também retângulo nesta. E tem retângulo nessa aqui de baixo. O segundo
se nós observarmos aqui também, vamos desenhar essa reta aqui para ter o triângulo para a gente enxergar. Esse triângulo tem um ângulo de 60 graus. Concorda comigo? Esse ângulo aqui em cima mede 60 graus. Esse lado AE mede igual a esse lado DE. Os dois medem 12 metros. Pessoal, fato aqui importante, tá? Se os dois medem 12 metros, é porque isso aqui é um triângulo pelo menos isósceles, tá? Pelo menos dois lados são iguais. Então, esse ângulo A aqui tem que ser igual a esse ângulo D. Porque o lado oposto a esse ângulo A mede 12 e o lado oposto a esse ângulo D também mede 12. Como os ângulos são opostos a lados com a mesma medida, logo os ângulos também têm que ter a mesma medida. Deixa eu aumentar isso aqui para a gente enxergar melhor o que eu estou falando com vocês. Vou botar aqui bem grandão para a gente enxergar bem legal, olha. Então, esse ângulo A tem que medir igual a esse ângulo D, tá? Tem que ser igual. A soma dos ângulos internos de um triângulo sempre vale 180, tá bom? 180. Já temos aqui em cima 60. De 60 para chegar a 180, quanto que falta? Falta 120. Se falta 120, tem que pegar o 120 e dividir aqui para dois ângulos. Pessoal, quanto que é 120 dividido por 2? 60. Então, aqui também mede 60 e aqui também mede 60. Então, os três ângulos são iguais. Os três ângulos medem 60 graus. Se os três ângulos medem 60, temos um triângulo equilátero, com os três lados iguais. Então, aqui embaixo também é 12. Então, esse triângulo T2, ele é equilátero e acutângulo. Tá? Acutângulo porque todos os ângulos são menores que 90 e equilátero porque todos os lados são iguais. Vamos encolher aqui a figura e voltar para as opções. Voltando para as opções, o triângulo T2, ele é equilátero e acutângulo. Olha, acutângulo, equilátero, acutângulo e equilátero, e acabou as opções, ó. Então, aqui de cara, essa minha resposta é a letra E, porque é o único que fala do primeiro triângulo e também do segundo triângulo. Mas, vamos aqui concluir que esse nosso primeiro ainda é escaleno, esse T1. Escaleno tem os três lados com medidas diferentes, tá bom? Nós temos aqui um triângulo retângulo. Um lado mede 12, o outro mede 16. O triângulo retângulo tem algumas características muito legais, tá? Que é o lance de catetos, por exemplo, e hipotenusa. A hipotenusa é o maior lado. No triângulo retângulo, vale o teorema de Pitágoras, pessoal, que fala que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. E tem aquele famoso triângulo pitagórico, triângulo 3, 4, 5. A gente observar que esse cateto aqui, pessoal, esse cateto ele é 12. 12 é o quê? 3 vezes 4. Esse aqui é 16. 16, ó, é 4 vezes 4. Então, o triângulo 3, 4, 5, que eu falei, tá? Que é o triângulo pitagórico, ele tende a acontecer assim. Então, aqui vai ter 5 vezes alguma coisa. Como aqui foi 3 vezes 4, aqui 4 vezes 4, que vai ser 5 vezes 4. Esse lado AB mede 20. Claro, se quiser aplicar o teorema de Pitágoras, resolver a equaçãozinha, eu vou achar 20 aqui também. Show de bola? Então, um lado mede 12, outro 16, o outro 20. Não precisava nem fazer isso, tá bom? Só foi para ilustrar a questão. Então, os três lados são diferentes. Um 12, um 16 e um 20. Se fosse três lados iguais, equilátero. Três lados diferentes, nós temos um triângulo escaleno. Então, realmente, aqui nosso triângulo é retângulo e escaleno. O nosso triângulo, primeira opção ali, T1. Ok, pessoal? Então, vamos lembrar aí as classificações dos triângulos. Por ângulo, ele pode ser acutângulo, retângulo ou obtusângulo, ângulo. E por medida dos lados, equilátero, escaleno e isósceles. Combinado? É importante lembrar essas definições, cai bastante no Enem e não pode perder, ok? Perguntas, pessoal?